Yeah. Yeah. Lucre R$5.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira, dia 13/11 de 2025. Mas eu te peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. E além dos palpites e bilhetes, tem bingo todos os dias e sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. Para participar é muito simples, basta se inscrever, deixar o like e comentar em todos os vídeos, pois assim você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira recheada de jogos. Começamos aqui nossos palpites para os jogos da Liga Colombiana. Temos a equipe do Independiente Medellín jogando em casa contra o América de Cali. Independiente Medellín é o primeiro colocado aí na parte de encerramento da Liga Colombiana, já está na 20ª rodada. Ele tem 37 pontos, está empatado com o Atlético Nacional e o Bucaramanga. Independiente Medellín tem o melhor ataque dessa parte de encerramento, 47 gols, 43 gols marcados e 28 gols sofridos. Vai enfrentar o 7º colocado da América de Cali, e eu selecionei dois mercados bem interessantes para essa partida. O primeiro mercado é o over 1,5 gols. Essa linha vem batendo tranquilamente. Últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateram o over 1,5, e os dois confrontos mais recentes foi empate de 1-1. Jogando na casa do Independiente Medellín, vem de 3 jogos seguidos aí batendo a linha de over 1,5, o que é jogo para gols. Últimos 5 jogos do Independiente Medellín contra outras equipes, todos bateram o over 1,5 jogando em casa, e o América de Cali fora de casa contra outras equipes, todos bateram o over 1,5. É jogo para 1,5, achei bem interessante. Tá com odd de 1,35, tá razoável, dá para juntar com outros mercados e fazer um bilhete legal. Outro mercado interessante para essa partida é gol a favor da equipe da casa. O América de Cali vem marcando tranquilo, América de Cali não, Independiente Medellín vem marcando tranquilamente nos últimos confrontos aí, principalmente jogando em casa, e o América de Cali fora de casa vem tomando bastante gols. Então buscar um golzinho a favor da equipe da casa também tá bem interessante, hein? Tá pagando 1,23. Caso você não queira pegar o over 1,5, você pode pegar um golzinho a favor da equipe da casa, o Independiente Medellín marcar contra o América de Cali. Vitória seca não pega, um confronto difícil, pode terminar em empate, principalmente que vem de 2 empates de 1-1, tanto na casa do América de Cali quanto na casa do Independiente Medellín. Então é legal a gente ter um pouquinho de cuidado na questão de vitória seca, é confronto difícil, ok? Liga Colombiana tem bastante empate, então a gente tem que ter cuidado nessa questão. Mas o over 1,5 e um golzinho pro time da casa tá bem interessante. Placares exatos para esse jogo, eu tava querendo buscar novamente o empate de 1-1, mas dessa vez eu vou buscar um pouquinho de favoritismo, vou buscar 2-1 para a equipe do Independiente de Medellín vencer o América de Cali jogando em casa aí, o Independiente Medellín. Então os palpites bem interessantes, bem legais, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando pela Liga Colombiana, a equipe do Bucaramanga vai jogar fora de casa contra o Deportivo Pasto. Bucaramanga, como eu falei com vocês, ele tá empatado aqui com a equipe do Independiente Medellín, tá com 37 pontos. Se vencer, pode assumir a liderança na parte de encerramento e para a primeira colocação com 40 pontos aí. O Deportivo Pasto tá na 18ª colocação. O interessante é que os últimos 5 jogos entre eles, o Bucaramanga marcou pelo menos em 4, e o único jogo que não marcou foi no empate de 0-0. Fora de casa, o Bucaramanga marcou nos últimos 3 confrontos aqui, e cara, é jogo pro Bucaramanga marcar, não tem o que fazer. Últimos 5 jogos aqui, Bucaramanga marcou em pelo menos 4 confrontos, então é jogo pra gente buscar um golzinho a favor da equipe visitante, pro Bucaramanga marcar contra a equipe do Deportivo Pasto, que tomou gols nos últimos 4 dos últimos confrontos em casa aqui, pelo menos 4 jogos ele tomou gols
gols em casa, dos últimos 5 jogos. Então é jogo pro Bucaramanga marcar aí, é o único mercado interessante para esse jogo. Vitória seca eu não pego, pois teve empates aqui do Bucaramanga fora de casa e teve jogos que ele perdeu, mas pelo menos marcou. Então é legal a gente buscar só gols a favor da equipe visitante. Odd 1.26 pro Bucaramanga marcar fora de casa, é o mercado mais interessante para esse jogo aí do Atlético Bucaramanga e Deportivo Pasto. Placares exatos, eu vou de empate 1-1 pro Bucaramanga empatar com a equipe do Deportivo Pasto. Eu tava querendo buscar uma vitória do Bucaramanga, ele vem de 2 vitórias aí de 2-1 fora de casa nos últimos 2 jogos contra o Deportivo Pasto, mas esse jogo tá com cara de empate, por isso que eu vou buscar 1-1 entre Bucaramanga e Deportivo Pasto. Então palpite bem interessante, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando pela Liga Colombiana, temos o Águila jogando em casa contra a equipe do Tolima. O Tolima que fora de casa vem dando trabalho, vem de 3 vitórias seguidas e todos os últimos 5 jogos contra o Águilas, o Tolima marcou em todos os confrontos fora de casa, isso mesmo. Olha que interessante, todos os últimos 5 jogos o Tolima marcou fora de casa contra a equipe do Águilas. Só que o Águila jogando em casa aqui, vem de 4 vitórias, um empate nos últimos 5 jogos. É confronto difícil, mas eu vou aproveitar essa boa fase do Tolima, que tá na 4ª colocação com 35 pontos aí, e vou aproveitar para ele marcar fora de casa. Outro jogo dificílimo aí pela Liga Colombiana, mas esse jogo eu vou buscar a favor da equipe do Tolima, hein? Tolima jogando fora de casa, vou buscar um golzinho da equipe visitante pro Tolima marcar contra a equipe do Águilas. Vamos aproveitar essas estatísticas interessantes aí e aproveitar boa fase do Tolima contra a equipe do Águilas. É um jogo difícil, jogo com cara de apenas um golzinho ou 2 a pulso, mas a gente vai buscar, hein? Para esse jogo do Águilas e Tolima, vamos pegar um golzinho a favor da equipe do Tolima, que vai jogar fora de casa. Odd 1.40 para um golzinho do Tolima, tá uma odd alta, mas tá bem interessante, na minha percepção tem valor, hein? Odd 1.40 para o Tolima marcar fora de casa contra a equipe do Águilas. E placar exato para esse jogo, eu vou buscar um placar seco, eu vou buscar 1-0, um placar com poucos gols aí a favor da equipe do Tolima, o Tolima vencer por 1-0 jogando fora de casa contra a equipe do Águilas, hein? Bem favorável, bem legal, gostei desse palpite e acredito sim que dá pra gente buscar esse win. Indo agora para a qualificação para a Copa do Mundo na parte da Europa, temos a Itália enfrentando a Moldávia. Itália que atualmente no grupo L, no grupo L aqui, tá na 2ª colocação com 15 pontos. E a primeira colocada é a Noruega de Haaland. Cara, Noruega já tem 29 gols marcados e apenas 3 gols sofridos e 18 pontos. A Noruega claramente vai passar direto aqui para a Copa do Mundo, tá na primeira colocação, a Noruega que vai enfrentar a Estônia, então é bem provável que a Noruega vença o confronto contra a Estônia aí, tanto que é super favorita. Então a situação da Itália vai ser playoffs, não tem o que fazer. A Itália vai enfrentar a Moldávia, último confronto entre Itália e Moldávia, a Itália só conseguiu vencer por 2-0 a Moldávia. É bizarro o ataque dessa seleção italiana, tá muito ruim mesmo, pois a Noruega pegou a Moldávia e meteu 11-1, isso mesmo, a Noruega humilhou a Moldávia com, acho que foi um total 1, 2, 3, 4, 5 gols de Haaland, 5 gols de Haaland, isso mesmo. Então uma super goleada aí da Noruega contra a equipe da Moldávia. A Itália só conseguiu meter 12 gols da Moldávia e agora vai jogar fora de casa aí. É confronto onde eu busquei alguns mercados interessantes que dá pra gente utilizar. O primeiro mercado é gol no primeiro tempo. Últimos 5 jogos da Moldávia aí contra outras equipes, saiu pelo menos um golzinho no primeiro tempo tranquilamente, até contra a própria Itália, no 2-0 da Itália jogando em casa, também saiu um golzinho no primeiro tempo da seleção italiana, então dá pra gente buscar um golzinho no primeiro tempo, é um dos mercados interessantes para esse jogo. Outro mercado interessante é o handicap -1 para a equipe da Itália, para vencer por pelo menos 2 gols de diferença a Moldávia, ok? Moldávia aqui é a lanterninha do grupo, é o saco de pancadas, então por pelo menos 2 gols de diferença a Itália tem que vencer a Moldávia e tem que torcer por um tropeço da Noruega aí contra a equipe da Estônia. Então é legal a Itália tentar abrir um
largo saldo de gols aí contra a equipe da Moldávia, ok? Então tem que golear a Moldávia aí para pelo menos tentar chegar perto aí. Eu acredito que não, acredito que a Itália a Noruega passe direto aí e a Itália vá para os playoffs. É muito difícil aí que a Itália consiga passar direto aí, principalmente que a Noruega não tá de brincadeira, mas a Itália tem que fazer a parte dela. Então por isso que a gente pegou esses dois mercados bem interessantes: gol no primeiro tempo e handicap -1 para a Itália, para ela vencer por 2 gols de diferença. Placa exato para esse jogo, eu vou de vitória da Itália por 4-0 em cima da Moldávia, para golear a Moldávia aí, a seleção italiana, ok? Então 2 palpites bem interessantes, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Continuando pela qualificação para a Copa do Mundo na parte da Europa, a Inglaterra vai enfrentar a Sérvia, confronto interessante. A Inglaterra, que está na primeira colocação, está bem distante da Albânia, que é o segundo colocado, é líder isolada aí com 18 pontos, 18 gols marcados e nenhum gol sofrido. Vai enfrentar a Sérvia, que precisa vencer para pelo menos tentar passar a Albânia e ir para os playoffs aí, para tentar se qualificar para a Copa do Mundo nos playoffs, ok? Confronto interessante. Últimos confrontos entre eles foi no mês 9 aqui, onde a equipe da Inglaterra meteu 5-0 na casa da Sérvia, uma goleada surreal da Inglaterra, sem dó nem piedade, e em 2024 venceu por 1-0 também na casa da Sérvia. Para esse jogo, a Inglaterra é a favorita a vencer, por isso que eu selecionei 2 mercados interessantes aí que eu achei bem legais, ok? Aproveitar que os últimos 5 jogos da Inglaterra em seu mando de campo, todos bateram a linha de over 1,5 e a gente vai buscar o over 1,5 nessa partida, ó, de 1,22 para sair 2 gols. E outro mercado interessante é o handicap asiático -1. Como assim o handicap asiático -1? Essa é a Inglaterra vencer por 2 gols de diferença, a gente garante win com odd de 1,44, mas se ela vencer por apenas 1 gol de diferença, a aposta é anulada, essa odd é anulada, então a gente não leva a head se ela vencer por apenas 1 gol de diferença, ok? Lembrando, é o handicap asiático, se você pegar o europeu é head, é tanto que o europeu a odd tá mais alta, tá 1,60, 1,70, esse daqui que eu tô pegando é o handicap asiático -1, para a Inglaterra vencer por 2 gols de diferença, e se vencer por apenas 1, a aposta é anulada. Então a odd para o handicap asiático -1 é 1,44 e o over 1,5 1,22. Bem favorável esses 2 palpites, acredito que tá bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. E o placar exato para esse jogo entre Inglaterra e Sérvia, eu vou buscar 3-0 Inglaterra para vencer novamente sem tomar gols da Sérvia, ok? Então é uma goleada aí de 3-0 sem tomar gols da equipe visitante da Sérvia. Então palpite bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. A França vai jogar em casa contra a equipe da Ucrânia, jogaço aqui, pois é um confronto direto. A França está na primeira colocação com 10 pontos e logo depois vem a Ucrânia com 7 pontos no grupo D. Então é muito importante que a França vença. O último confronto entre eles, a França venceu por 2-0 fora de casa, na casa da Ucrânia. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5, tendo em 2020 uma super goleada de 7-1 aí, só que esse ano a seleção ucraniana vem dando trabalho, por isso que a gente vai buscar gols na partida e gol a favor da equipe da França, ou até gols no primeiro tempo aqui. Vamos lá, temos aqui pro jogo da França e da Ucrânia, como todos os últimos 5 jogos bateu a linha de over 1,5, a gente vai buscar o over 1,5, tá pagando 1,19, dá pra gente utilizar em um bilhete aí, utilizando outros jogos. E outro mercado também que eu achei interessante é o mercado de cartões. É um jogo que sai pouco cartão. O último jogo aqui entre eles foi na casa da Ucrânia e não saiu nenhum cartão na partida. Isso mesmo, a França venceu por 2-0 fora de casa e não saiu nenhum cartão. Outro jogo aqui entre Ucrânia e França foi em 2021, na casa da Ucrânia também. Só saiu 3 cartões, mas não saiu cartões no primeiro tempo. E é isso que a gente vai buscar. Vamos buscar o under 1,5 cartão no primeiro tempo, para não sair 2 cartões no primeiro tempo. Isso mesmo, não pode sair 2 cartões no primeiro tempo entre Ucrânia e França. França jogando fora de casa, odd de 1,62. Achei muito favorável esse mercado. Esses confrontos assim, europeus aqui, não sai
tantos cartões, então a gente vai buscar essa linha. Vamos buscar para não sair 2 cartões no primeiro tempo. O máximo que pode sair aí é um cartãozinho só. Saiu um cartão, tá bom demais, não pode sair 2, se sair 2 é red, ok? Então mercados para esse jogo entre Ucrânia e França. Over 1,5 gols, pagando 1,19, bem interessante. E para não sair 2 cartões aí na partida, outro mercado bem interessante, na partida no primeiro tempo, perdão, no primeiro tempo, odd 1,62, bem favorável aí. Placa exato para esse jogo, eu vou de vitória da França e para tomar um golzinho da Ucrânia, hein? Vou de vitória da França por 2-1 em cima da Ucrânia. Ucrânia que vem dando muito trabalho aí, acredito que consiga fazer um golzinho na seleção francesa. Então França 2-1 na Ucrânia, bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse gol. Pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na África, temos aqui 2 jogos interessantes. Um deles é Camarões enfrentando o Congo, jogaço aqui. Onde é um jogo que é difícil para a vitória seca de um dos times, é tanto que a odd tá parelho, ok? Tá pagando 2,45 para a vitória de Camarões e 3,50 para a vitória do Congo. Últimos 5 jogos entre eles, de 2015 até aqui, empate de 1-1. Em 2016, vitória do Camarões por 3-1. Em 2017, vitória do Camarões por 2-0. Em 2020, vitória de Camarões por 1-0. E em 2021, vitória de Camarões por 2-1 fora de casa. É jogo onde a equipe camaronesa vem muito forte. Então acredito que dá pra gente buscar alguns mercados a favor de Camarões. Eu vou buscar aqui como primeira opção gol na partida, independente de quem seja. Tá com a odd muito alta, tá pagando 1,16 para sair um golzinho na partida. Isso mesmo, apenas um golzinho na partida tá pagando 1,16 e eu achei bem interessante caso você queira juntar com outros jogos e fazer uma triplazinha ou até uma dupla, utilizando apenas um golzinho nessa partida de Camarões. E o segundo mercado que eu achei interessante também é o mercado de gols, agora a favor de Camarões, para ele marcar contra a equipe do Congo. Últimos 5 jogos entre Camarões e Congo, Camarões marcou em todos os jogos e venceu 4 dos últimos 5. Então é confronto para Camarões pelo menos marcar. A gente não vai pegar a vitória seca, que as casas estão colocando um jogo difícil. A gente vai pegar um golzinho apenas de Camarões. Tá bom demais da conta. Ó, de 1,42 para Camarões marcar. Tá bem favorável. Achei interessante, hein? Então o primeiro mercado para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, 1,16 e Camarões para marcar pagando 1,42. Placa exato para essa partida. Como o Camarões vem vindo muito bem aqui contra o Congo, a gente vai buscar uma vitória de Camarões por 2-1. Acredito que vai ser um jogo difícil. Congo possa marcar aí fora de casa. Ele vem muito bem. Vem fora de casa aqui. Últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e apenas uma derrota pro Quênia por 1-0. Então pode dar trabalho a Camarões. Por isso que a gente vai buscar uma vitória de 2-1 para Camarões vencer o Congo, ok? Então palpite bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. O outro jogaço aqui pelas eliminatórias da África é a Nigéria, que vai jogar em casa contra o Gabão. Já para esse jogo, a casa tá colocando um pouquinho de favoritismo a favor da Nigéria, que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias aí. O único jogo que ela não venceu foi contra a África do Sul, fora de casa. Isso mesmo, a Nigéria jogou fora de casa e conseguiu empatar com a África do Sul. Agora, jogando em casa, ela vem de 4 vitórias seguidas aí. É jogo para a Nigéria marcar. Últimos 5 jogos aqui entre Nigéria e Gabão foram jogos antigos, de 1989 até 2004. O mais recente mesmo foi em 2005, mas eu vou aproveitar essa boa fase da Nigéria para a Nigéria marcar, ok? Então, o jogo para a Nigéria, o bilhete, no caso, o palpite para a Nigéria marcar, tá pagando 1,28. Tá bem interessante, gostei, acredito que tem valor. Outro mercado interessante também é o mercado de gols na partida. Últimos 5 jogos do Gabão fora de casa, o
o over 1,5 bateu em todos, isso mesmo. É um confronto que vem saindo bastante gols aqui do Gabão contra outras equipes fora de casa. Contra a Gâmbia mesmo, o Gabão venceu por 4-3. Contra a Seychelles meteu 4-0. Contra o Guiné-Bissau meteu 2-0. Perdeu pro Níger por 4-3 e venceu o Quênia por 2-1. E os últimos 5 jogos da Nigéria em casa, pelo menos 4, bateu a linha de over 1,5. Então a gente vai buscar aqui o over 1,5, tá pagando 1,57, tá uma odd alta. As casas estão colocando que talvez seja difícil sair 2 gols, mas acredito que tem valor. Acredito que dá para sair 2 gols tranquilamente nessa partida. Então é um dos mercados interessantes para esse jogo. Mas o mercado principal que eu achei mais legal é um golzinho da equipe nigeriana que vai jogar em casa, pelo marcar jogando em casa aí, pagando 1,28, tá bem favorável, hein? Tá bem legal. Placa exato para esse jogo difícil, eu vou buscar a vitória da Nigéria por 2-1 em cima da equipe do Gabão, ok? Então bilhetinho, palpites bem favoráveis, bem legal, dá sim pra gente buscar esse green, hein? Então agora vamos lá fazer nosso bingo utilizando os melhores jogos dessa quinta-feira aí recheada de jogos. Vamos fazer um bingo bem legal e bem favorável, bora lá! Maravilha, tá feito o nosso bingo aqui, ó, de 3.7, utilizei no total 5 jogaços aqui, 3 jogos de eliminatórias europeias e 2 jogos de eliminatórias africanas. O primeiro jogo temos a Nigéria enfrentando o Gabão, peguei um golzinho da equipe nigeriana para ela marcar contra o Gabão, ok? Jogo da França e da Ucrânia, over 1,5 gols para sair 2 gols na partida. Jogo da Inglaterra e Sérvia, handicap asiático -1 para Inglaterra, para ela vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se vencer por apenas 1 golzinho, a aposta é anulada, é devolvida. Jogo da Itália, a mesma coisa, só que o handicap europeu, para a Itália vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se ela vencer por apenas 1, é red, ok? Então o jogo da Inglaterra é o handicap asiático e o jogo da Itália é o handicap europeu, para vocês não se confundir. Então a Itália tem que vencer de qualquer jeito por 2 gols de diferença, senão é red pra gente. Itália tem que pelo menos golear a Moldávia, a lanterninha aí, o saco de pancadas no grupo. E o jogo de Camarões e Congo, peguei pra sair 1 golzinho na partida, independente de quem seja. Então temos um total 5 jogos, ó, de 3.7, bem favorável, bem legal. Esse bingo dá sim pra gente buscar esse green, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.